Quarta-feira, 9 de abril. Meu querido irmão, minha querida irmã, estamos entrando na sua vida e muito gostaríamos de entrar no seu coração para aí semear a palavra de Deus, que é sempre a grande orientação para a nossa vida. Nesta quarta-feira da quinta semana da Quaresma, a liturgia nos apresenta o Evangelho de São João, capítulo 8, versículos de 31 a 42. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus que nele tinham acreditado: se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam eles: somos descendentes de Abraão, e nunca fomos escravos de ninguém. Como podes dizer, vós vos tornareis livres? Jesus respondeu: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre numa família, mas o filho permanece nela para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão. No entanto, procurais matar-me, porque a minha palavra não é acolhida por vós. Eu falo o que vi junto do Pai, e vós fazeis o que ouvistes do vosso pai. Eles responderam então: o nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora vós procurais matar-me, a mim que vos falei a verdade que ouvi de Deus. E isso Abraão não o fez. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe então: nós não nascemos do adultério, temos um só pai, Deus. Respondeu-lhe Jesus: se Deus fosse vosso pai, vós certamente me amaríeis, porque de Deus é que eu saí e vim. Não vim por mim mesmo, mas foi Ele que me enviou. Meu querido irmão, minha querida irmã, o Evangelho de hoje prossegue a autodefesa de Jesus à base de invectivas contra os seus inimigos que não querem aceitá-lo pela fé. Como temas fundamentais, destacam-se estes dois. Primeiramente, a liberdade, que é fruto da verdade e da observância da palavra de Jesus. E, em segundo lugar, a verdadeira filiação do homem a respeito de Deus Pai. Ambos os temas, liberdade e filiação, são vistos na perspectiva de uma figura bíblica central na fé judaica, Abraão. Jesus declara que a mera descendência natural do patriarca, isto é, uma fé herdada, não é suficiente para a verdadeira liberdade e para a filiação divina. Para ser livres, não basta ser da linhagem de Abraão, como pensam os judeus, pois Abraão teve 2 filhos, Isaque e Ismael. O primeiro da mulher livre, Sara, e o segundo da escrava Agar. Asseguro-vos que quem comete pecado é escravo. O escravo não fica em casa para sempre, o filho fica para sempre. E se o filho vos faz livres, sereis realmente livres. E como Cristo nos liberta? Mediante a sua palavra, que é verdade. Se permanecerdes na minha palavra, sereis de verdade discípulos meus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos fará livres. A verdade liberta e a mentira escraviza, da mesma maneira que o pecado. Temos de optar entre uma e outra. O próprio Cristo é a verdade que nos torna livres da mentira, do ódio, dos pré-julgamentos e do pecado. É o Filho que nos estabelece na autêntica linhagem de Abraão pela fé. Mais ainda, é Cristo que nos faz filhos de Deus e irmãos dos homens. Para isso temos de guardar a sua palavra, porque se não aceitamos as suas palavras, permaneceremos escravos do pecado e da mentira, cujo pai é o diabo. Abraão representa a liberdade de um coração que responde incondicionalmente ao chamado de Deus, confiando plenamente na sua promessa, apesar da obscuridade e da ausência de caminhos no deserto para o Monte Moriá. Os filhos autênticos de Abraão, os verdadeiramente livres, são os que imitam a sua fé e as suas atitudes diante de Deus, como fez Cristo. Como ser livres e fiéis a Deus no mundo como o atual, que evita e acorrenta a pessoa, massificando-a cada vez mais, coagindo a sua liberdade e pressionando a sua consciência
à base de manipulação ideológica, política, econômica, social, publicitária, consumista e moralmente permissiva, perante a gratificação do instinto, somente o que tem critérios evangélicos e uma fé madura pode manter inviolada a sua independência pessoal, sabendo e testemunhando com a sua vida e conduta que o seu único Pai e Senhor é o Deus de Jesus Cristo. A liberdade não se destrói tanto pela pressão e pela prisão como pelo pecado. Os mártires e os santos de todos os tempos atestam a afirmação de Jesus no Evangelho de hoje: se permanecerdes na minha palavra, sereis de verdade meus discípulos, conhecereis a verdade e a verdade vos fará livres. Por fim, rezemos. Nós te bendizemos, Pai, por Cristo, o Filho da promessa, em que reuniste para ti um povo mais numeroso que as areias da praia e as estrelas do céu. Graças a Cristo, o verdadeiro filho de Abraão, e imitando o seu exemplo, somos uma estirpe de crentes, mas preocupa-nos mais o nosso pecado do que a tua graça. Por isso preferimos o pessimismo imóvel ao anúncio gostoso de um futuro novo, embora difícil. Neste dia de Quaresma, com a Páscoa em perspectiva, queremos seguir Cristo pelo caminho da cruz, que nos levará a cantar-te o hino de bênção e vitória com todos os libertos pela verdade que é Cristo. Amém. E a você, meu querido irmão, minha querida irmã, que me acompanhou neste encontro com a Palavra de Deus, desça sobre ti a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.